Muito bem, iniciamos então a nossa aula de literatura para o preparatório diamantinense. Iniciamos agora o movimento romântico em prosa, nós vimos a poesia. Só para recordar, claro, nós já falamos disso quando estudamos o movimento romântico na poesia, primeira, segunda e terceira fase. Agora, nós precisamos recordar que lá no século XVIII vão surgir as revoluções burguesas, ou seja, o romantismo é uma manifestação deste período histórico e deste momento de revolução, tanto na literatura quanto nos contornos, no entendimento social que se faz na Europa. É na Europa que nós vemos surgir a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que serão importantíssimos para o desenvolvimento do romantismo, o crescimento urbano mais populacional, que vão produzir aí uma série de elementos culturais modernos que serão incorporados pelos românticos, principalmente as revoluções burguesas. Já aqui no Brasil, em 1808, nós temos a chegada da família real portuguesa. Em 1815, o Brasil vai deixar de ser uma colônia, se tornar Reino Unido de Portugal, e isso vai fazer com que se abram os portos nacionais, recebendo cientistas, expedições artísticas, o surgimento e o inchamento também dos crescimentos dos centros urbanos. Nós não podemos deixar de recordar também que é nesse momento que vai vir para o Brasil a expedição francesa, que irá desenhar, pintar nas suas obras todos os elementos culturais deste Brasil, do período escravocrata, a relação comercial e cultural que se fará neste território. Não só a poesia romântica, como nós já vimos, teve uma preocupação nacionalista, ou seja, de representação de território, evidenciada, obviamente, pela descrição de ambientes, pela exaltação da figura do índio, como nós vimos na primeira fase do movimento romântico, mas também na prosa, no romance, que nós iremos conhecer a partir de agora. O aparecimento da prosa no Brasil está totalmente ligada aos jornais e à criação da imprensa, porque os romances eram publicados em fascículos e depois vai ser publicado em livros. Essa herança do fascículo, essa herança do veículo de comunicação levando à literatura, vai ser revista e atualizada por meio das telenovelas que a televisão irá produzir. As produções, então, feitas nos jornais por meio da publicação de fascículos, receberá o nome de folhetim, que é o foco do nosso estudo de hoje. O nome vai derivar, então, de feuilleton, que do francês significa rodapé, ou seja, o espaço em que era destinado à publicação dessas narrativas ficcionais, dessas narrativas de entretenimento, dessas narrativas de cultura da corte, em especial. A narrativa que vai desencadear esse gênero folhetinesco no Brasil começa com A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que foi publicada ali no período dos anos de 1844 até 1845. Percebam que isso é um período praticamente assim como ocorre com as telenovelas, né, na TV. O sucesso desse romance, do romance folhetinesco, vai se dá principalmente por conta dessa linguagem simples, da trama fácil, instigante, sempre dando no final de cada capítulo aquele gostinho do leitor de querer um pouco mais. Características que vão representar aí, claro, a classe burguesa, o gosto do período, mais o recorte do seu tempo. Não será estranho nós observarmos elementos em relação ao preconceito, ao racismo, ao sexismo, porque eram coisas que aconteciam na época. E também elementos modernizantes, como nós vemos ainda hoje. Agora, nós precisamos nos atentar para algumas características em específico. Antes de nós avançarmos, ficou claro para vocês, então, o surgimento da prosa, que vocês percebam, ela vai ser totalmente distinta
da poesia, que a poesia já inicia em livro, né, que foi o que nós estudamos, as obras destes autores e as suas participações nos movimentos. Já na primeira fase da geração do movimento romântico, a segunda e a terceira. A primeira, indianista, nacionalista, na poesia, a segunda, ultrarromântica, e a terceira, condoreira, né, que é a fase mais social, essa última que foi a que nós vimos na aula passada. E aí vocês precisam ter a atenção de que a prosa, ela se dá diferente da poesia. Vai ter uma distinção, uma proximidade com alguns elementos caracterizadores, mas serão distintos por conta desse romance folhetinesco. Isso também se muda com relação à linguagem e a produção dessa poesia, dessa prosa. Enquanto a poesia ela é mais curta, mais direta, mais sucinta, na prosa você tem um alargamento das ações. Quando eu falo assim alargamento, o autor escreve muito mais, descrevendo o ambiente para poder ter espaço maior no jornal e vender mais jornais. Até aí, tudo bem? Entenderam isso? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, Rob. Beleza. Nós precisamos entender, para avançar, a distinção entre o gênero romântico e o gênero romance e o gênero romance romântico. Primeiro, o romance como gênero literário, ele é uma narrativa longa, com vários personagens, espaços e tempos múltiplos, escrito em prosa e é uma experiência individual. Em que sentido? Por exemplo, vou pegar um romance aqui. Tenho aqui o romance do Vargas Llosa, né? O Mário Vargas Llosa, um autor peruano, muito bom, uma prosa finíssima, recomendo. E aqui nós estamos vendo, então, um livro do gênero romance, que é como nós acabamos de ver, porque ele é uma narrativa longa, percebam a extensão dele, escrita em prosa, e vai trazer uma experiência individual. O que é essa experiência individual? Isso aqui, ó, é eu e o livro. Nós precisamos recordar que antes do romantismo, você tinha um tratamento da literatura compartilhada, que ocorria nas cortes, que ocorria nos castelos, nos encontros entre os nobres, o rei, o clero e o seu povo. Agora, com a modernidade, depois que os reis perderam a cabeça nas revoluções, busca-se a individualidade no trabalho, a busca da liberdade, da representação individual. E aí nós temos o livro representando esses elementos da burguesia, porque é individual, ó, eu posso adquirir o meu conhecimento. Isto também representa a visão dos iluministas, que vai ser depois absorvida pelos neoliberais, no qual você é empreendedor do seu conhecimento, porque a partir do livro você pode adquirir este conhecimento. Ficou claro essa questão da relação do romance como uma narrativa longa, com vários personagens, espaços e tempos múltiplos, escrita em prosa e uma obra de experiência individual? Alguma dúvida até aí? Isso é importante recordar também, porque nós vamos conhecer obras que vão trazer estas características, estes elementos. Vamos entender, então, o romance romântico. Já o romance, como gênero literário romântico, ele é um estilo de época das revoluções burguesas. Ele é a manifestação artística dessa classe burguesa que surge após as revoluções na Europa. Característica essencial desses romances são o sentido de sonhador, de fantasioso e sentimental, que vai produzir, por exemplo, aquilo que nós entenderemos como o romantismo, no sentido pedante, obviamente, que eu sou romântico porque eu falo de amor, que eu
faço versos, aquela coisa, né? Essa característica vai ser atribuída ao movimento romântico, essa característica de romantismo nas relações interpessoais, vai ser caracterizada como um elemento da característica romântica advindo das evoluções burguesas. É mais interessante que nós vemos que essa percepção romântica que dá nas relações interpessoais surge exatamente por conta dos elementos que há nesta prosa. E aí, conforme nós fomos avançando no conhecimento das obras, isso fica mais claro. Além, nós não podemos perder de vista que esse romance romântico, como manifestação artística da classe burguesa, vai privilegiar o esforço individual e o trabalho, que são, obviamente, características essenciais do romantismo. Quando os reis perdem a cabeça, tira-se o poder da monarquia, o esforço individual através do trabalho vai demonstrar que o indivíduo pode alçar novas oportunidades de vida, ter uma condição de vida melhor. Além disso, inclui-se a imaginação, tanto naquilo que ele conhece, das suas representações sociais, quanto daquilo que ele não tem total domínio. A religiosidade cristã é muito presente nestas obras, a paixão amorosa, obviamente, o extremismo de sentimentalismo, muita representação melancólica do amor, o desejo pela liberdade também se faz muito presente e, obviamente, a idealização da mulher. O ideal é o que o privilegia, né? Ou seja, para o romantismo, ele vai intuir literalmente uma idealização dos indivíduos, dos corpos, da nação e dos sentimentos. Tudo é idealizado. Tudo é a forma que um autor romântico gostaria que fosse. Não é realidade. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque todo romantismo em prosa, ele é idealizado, em especial a mulher. Observem que estes são elementos, por exemplo, que não se despregam da poesia. São muito semelhantes e similares. Aqui, lembrando, qualquer dúvida que você tenha, por favor, me interrompa e me chama aqui para a gente continuar. Madame Bovary, ele é um romance muito sui generis para o romantismo e ele abre, de fato, esse movimento literário porque ele vai congregar todos esses elementos que nós tratamos, que é o esforço individual, o trabalho, a imaginação, a religiosidade cristã, a paixão amorosa, mesmo porque nós estamos vendo numa narrativa uma mulher que quer romper com os padrões sociais. Então, Madame Bovary, ele por si só, é um romance revolucionário para a sua época. Não é à toa que Gustave Flaubert quase foi enforcado em praça pública por conta desse romance. Nós temos na narrativa uma mulher que tem um contrato de casamento, que não é feliz no seu relacionamento, que não quer ficar com seu esposo, e ela acaba tendo outros romances em paralelos, várias traições. Esse que vai ser um tema muito caro para o realismo e o naturalismo. É por isso que também transita uma dúvida se esse romance ele é um romance romântico ou um romance realista. Vou botar para vocês conhecerem a opinião da professora Verônica Gelindas, que trata exatamente sobre essa temática da atuação da mulher em Gustave Flaubert. Um lugar assim de voyeur no livro, que é uma satisfação, porque eu acho que é algo que todo mundo quer experimentar também um dia, sabe, ser a mosca na parede e acompanhar a vida de um casal no que ele tem de mais sórdido. Bom, então a coisa é tentar entender e propor uma leitura para o Flaubert hoje, né? Por que ler o Flaubert hoje? Haveria uma primeira necessidade, talvez, para as pessoas de pensar no Flaubert como um clássico. Então tem algo também de uma cultura muito burguesa que faz com que a gente seja obrigado a ler determinados clássicos por algum motivo. E o objetivo todo, sempre que eu penso num curso sobre o Flaubert, é passar desse lugar.
é tentar entender por que ele ainda diz coisas para a gente hoje. E para ele tudo é tema. Isso é uma coisa muito revolucionária naquele momento na literatura. Uma outra questão que surge sempre mais ligada à obra central dele, a mais conhecida, enfim, que é Madame Bovary. Ela é uma coisa que passa completamente à parte de toda essa grande massa burguesa totalmente homogênea. Ela está atrás de algo que a mobilize. Ela tem a sensação de já ter visto isso em algum lugar, e isso seria os romances que ela leu, então ela projeta isso na cabeça dela de alguma forma, e aí todo o desafio da vida dela é viver aquilo que ela leu nos romances. E aí que é... Isso que a professora fala é a tal da idealização que nós identificamos nos romances românticos. A Madame Bovary, a Emma, ela é influenciada por esses romances folhetinescos. E observe o poder da imprensa nesse momento, porque era o único veículo de comunicação. E era uma literatura produzida para e exclusivamente entreter as mulheres que ficavam em casa. Então, ela vê na tentativa de ter esses vários amores, esses vários romances paralelos ao seu casamento, como uma forma de realizar aquilo que ela vê também nos jornais, aquilo que ela lê nesses romances. É nesse sentido que a professora está falando para nós. Entra toda essa lei do desejo, da qual a gente fala quando a gente fala em Madame Bovary. E quando a gente entra nessa questão do desejo, então ela vai fazer tudo o que ela pode para ter um amante. Aí ela tem um amante, ela fala, mas eu ainda não gozei, mas bom, eu acho que é culpa da sandalinha, eu precisava de uma sandalinha cor-de-rosa. Então ela compra a sandalinha, depois ela vai para outra amante. Ah, não, mas é que o quarto não estava com a boa decoração, eu preciso de um quarto com uma decoração específica. Então a gente vê que, de fato, já tem ali uma teoria do desejo que a gente vai encontrar na psicanálise muitos anos depois. Que são aqueles pequenos objetos que mobilizam a gente, porque a gente é incapaz de dizer o desejo, mas a gente consegue se relacionar com pequenos objetos que a gente quer. E isso é uma coisa que é eloquente para qualquer pessoa, em qualquer momento, né? Então, eu acho que dá, sim, para continuar lendo Madame Bovary no século XXI, porque, assim, muito dificilmente a gente escape, porque a gente está ainda, pelo menos no mundo ocidental, numa sociedade que, bem ou mal, se organiza em torno do casamento. Se ele funciona, se ele não funciona, não vem ao caso, mas se organiza ainda muito em torno do casamento como instituição. E essa é uma instituição que é extremamente problemática nesse livro. E a gente começa a ver que existe o institucional, existe o corpo, eles não necessariamente conseguem se conversar, então começam a acontecer problemas ali entre esse corpo que quer viver e o institucional que tenta escamotear esse corpo, né? Tenta fazê-lo não viver. Então, estar institucionalmente na sociedade significa não deixar o corpo falar. E isso eu acho que para qualquer pessoa hoje em dia ainda é extremamente eloquente. Então, assim, das experiências que eu possa ter tido de leitura, tanto os meus alunos mais novinhos como leitores que eu possa ter encontrado aqui na Casa do Saber ou em outros lugares, assim, mais velhos, se identificam, se relacionam com isso como um problema de fato, uma questão que a gente precisa continuar tratando, uma questão da qual a gente tem que se conscientizar. Aqui, pessoal, eu nunca perguntei para vocês, mas eu gostaria agora de uma opinião. Esses vídeos que eu coloco em paralelo nas aulas para te ajudar a entender aquilo que eu estou falando, tem contribuído? Sim. Sim? Se por acaso vocês acharem que não rola, que está mais atrapalhando do que contribuindo, por favor, me pontue para a gente melhorar. Ok. Então, recordando, o romance como gênero literário é uma narrativa longa, com vários personagens, espaços, tempos múltiplos, ou seja, vários momentos numa mesma folha, numa mesma página, né, do romance, escrito em prosa e uma experiência individual. Tudo isso condensado transforma-se no romance do gênero literário.
Aqui no Brasil, então, a prosa romântica, ela vai tentar mostrar a vida para além da corte. Isso já é uma distinção, por exemplo, do que acontece na Europa, incorporando os povos que iriam formar o Brasil por meio da sua cor, da sua linguagem regional, a mestiçagem. Mestiçagem aí, não me veja como um sentido depreciativo que eu estou falando, né, conforme algumas teorias, mas pelo hibridismo dos corpos, né, a junção do preto, do índio e do europeu, fazendo aí uma reflexão sobre o país e idealizando esse país brasileiro, né, que vai ser o nosso romance romântico. O seu maior público eram as mulheres, os valores sociais, cristãos e a busca por liberdade. Essa busca por liberdade apresenta-se tanto na questão da escravidão quanto dos próprios indivíduos. Aí, uma coisa que nós precisamos ter em mente, essa visão do hibridismo que se dá nos romances românticos é obviamente influenciado pelas ideias de mestiçagem e democracia racial, que não são benquistas, que nós sabemos que não representam a verdade sobre as relações nacionais. Aqui eu tenho uma obra, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que gerou, por exemplo, este elemento da democracia racial, no qual nós vivemos em harmonia, né, não temos nenhum problema. Eu, por exemplo, seria um legítimo brasileiro, porque eu tenho toda a mistura na minha cor, nos meus traços, pela mistura, o hibridismo que se deu, e que eu não tenho problema nenhum em viver na sociedade, tenho todos os direitos, como nós sabemos que não é verdade. Então, quando nós lemos mestiçagem, nesse sentido, precisamos, obviamente, ter em mente esses elementos, que são, ora, depreciativos com relação ao Brasil de fato, e ora tentam demonstrar essa idealização de um país harmonioso. Atenção, que essa a característica maior da fase indianista que nós ainda vamos conhecer. O Brasil, então, a prosa romântica, ela mistura, vai mostrar, né, a vida além da corte, que são esses povos que irão compor o Brasil moderno, os negros, os índios e os europeus. Mistura-se no romance romântico brasileiro a cor, a linguagem regional, o hibridismo por meio da visão da mestiçagem e a reflexão sobre esse país. O maior público eram as mulheres, porque queria se colocar os valores sociais, cristãos e a busca pela liberdade. Esses valores centrados nas mulheres vai ser importantíssimo, porque irá criar uma classe, primeiro, leitora, e segundo, uma classe que tem que se identificar, uma classe que tem que identificar-se com esses elementos burguês para nutrir essa tradição de casamento, que depois nós vemos se rompe no realismo, no naturalismo. Não é à toa que ainda hoje o nosso maior público de romance nas novelas são mulheres, né? Nós temos homens, óbvio, que assistem novelas, mas o maior público é a mulher. O romance folhetinesco, então, ele surge com a chegada da família real portuguesa, que traz a imprensa e faz circular a comunicação no Brasil com o romance folhetinesco. É mais ou menos parecido com a novela. A novela aqui é a telenovela. A prosa romântica, ela se dá pela trama desenvolvida na selva, denominado romance indianista, a trama desenvolvida na corte, denominado romance urbano, e a trama desenvolvida no interior do país, que é chamado de romance regionalista. Essas classificações nós vamos conhecer individualmente, uma por uma. Hoje nós iremos iniciar, então, o romance urbano, que é ele que abre o romance romântico no nosso país com a Moreninha. Eu vou, então, finalizar essa aula e abrirei outra. Uma coisa que nós precisamos ficar atentos, são 3 fases, assim como na poesia. Você tem a fase indianista, a fase urbana ou de costume e a fase regionalista. Estas fases, obviamente, que aconteceram tudo ao mesmo tempo.
os teóricos, os estudiosos, os vestibulares, que criaram essas nomenclaturas para facilitar o entendimento e o